Irmãos, graça e paz. Irmãos, discipulado deste domingo, lição número 6, dízimos e ofertas. Oremos ao Senhor. Ó Pai querido, nesta manhã, louvamos, adoramos o Teu nome. Fala conosco, Senhor, para que possamos ministrar aos Teus servos, às Tuas servas, aquilo que é do Teu agrado, aquilo que é da Tua vontade. A Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos rapidamente definir o que é o conceito e definição do que é dízimo. Dízimo é a 10ª parte da sua renda. O dízimo não é obrigação. O dízimo é um privilégio. Nós entendemos o dízimo como um privilégio. A Igreja Batista de Visão de Reino, nós temos a visão mais coesa sobre esse assunto. Nós tratamos a questão do dízimo entre irmãos, entre membros da igreja. O nosso gasofilácio da oferta, ele fica em um lugar específico e as pessoas vão lá livremente e faz a entrega do seu dízimo. E essa não é um apelo público, como muitas igrejas fazem, prometendo que Deus irá restituir em dobro, em triplo, até 100 vezes mais, porque não tem fundamento bíblico, conforme a teologia da prosperidade fala. Irmãos, o dízimo está no contexto da mordomia cristã. Deus já te abençoou por antecedência porque o Pai está na eternidade. Ele, entendendo o propósito do seu coração, a sinceridade, a fidelidade, Ele já te abençoa para que você possa ter esse privilégio. Por isso que nós chamamos de privilégio. Muitas igrejas pregam que o dízimo é coisa da lei. Não é verdade também. Por quê? Quando Abraão levou ao sacerdote, ao rei de Salém, um homem chamado Melquisedeque, quando ele entregou a dízima de tudo aquilo que ele havia ganhado, essa data é de 400 anos antes da lei. Portanto, a lei apenas referendou a uma atitude que estava no agrado de Deus 400 anos antes. Amém, irmãos? No Antigo Testamento começa então com Abraão, o pai da fé, tomando essa atitude que foi para o coração de Deus, agradou a Deus. Está em Gênesis capítulo 14, versículo 20. Que Abraão obedeceu a ordenança descrita em Malaquias 3:10. Nos tempos de Jacó, ele segue o exemplo do seu avô Abraão. Só que a situação era diferente. Jacó, ele havia sido grato a Deus naquela ocasião, porque ele o guardou durante a sua jornada. O patriarca estabeleceu um pacto de ser dizimista. Nos dias de Moisés, no Deuteronômio, supria-se a casa de Deus. A tribo de Levi era mantida com o dízimo que as outras 11 tribos de Israel entregavam. Era para suprir as necessidades dos levitas que realizavam a obra de Deus. Nos dias de hoje não é diferente. Os recursos gerados pelos dízimos entregues pelos irmãos da igreja são usados em obras sociais da igreja, na evangelização, são colocados também para os campos missionários, enfim, as obras que a igreja realiza. Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 23,
versículo 24, 23 e 24, quando falam das dízimas da hortelã, que eles indagaram a Jesus, ele disse assim, olha, entre uma série de coisas, devei vós fazer estas coisas sem esquecer aquelas. Qual aquelas? Ele fala do dízimo. Amém, irmãos? No texto que nós vimos em 2 Coríntios 9, 7, está falando de ofertas. Nós não podemos confundir dízimo e oferta. Dízimo é dízimo, oferta é oferta. Oferta é espontânea. Ela não tem um percentual definido. É o que está no seu coração. Você sentiu o desejo de ofertar, vai lá, deposita a sua oferta no altar do Senhor. Amém, irmãos? Os dízimos, não, o dízimo tem o percentual correto, 10%. Mas as ofertas são livres, espontâneas. Uma coisa interessante que o autor do estudo descreve para nós, que Satanás quer impedir as pessoas de financiar a obra de Deus entre as nações, desestimulando-as a investir na obra de Deus. Porque tudo hoje em dia, sempre a partir da invenção da moeda, tudo tem despesa, tudo tem gasto, em passagens para missionários, etc. e tal, compra de literatura, impressos. A igreja necessita de dinheiro para se manter, para fazer as suas obras. E de onde vêm esses recursos? Esses recursos são do dízimos e ofertas. A chave para colher as bênçãos de Deus na área financeira está em desenvolver o relacionamento com Deus, andando em absoluta obediência ao padrão divino para dízimo e oferta, estabelecido na palavra. Por que é importante que se devolva o dízimo? No plano da provisão de Deus, o dízimo é o meio pelo qual as necessidades da obra são supridas, reafirmando aquilo que nós falamos. Por esse sistema são mantidos os custos da casa do Senhor. O cristão tem o privilégio de sustentar e promover o reino de Deus. Então você louva ao Deus de várias formas. Você louva com palavras, com gestos e com atitudes. E o dízimo é uma atitude. Amém, irmãos? Então não é uma coisa que o pastor vai ficar cobrando, não é uma coisa que o pastor vai ficar fazendo apelo público, pela mídia, igual a gente vê por aí. Então, por quê? Porque isso é uma coisa bíblica, é uma coisa que faz parte do contexto doutrinário, faz parte da nossa educação como cristãos, principalmente aqueles que estão chegando agora, e ninguém vai ficar te cobrando isso. Mas está escrito na palavra e nós devemos a obediência à palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, recapitulando, o dízimo é a 10ª parte da nossa renda. Segundo ponto que nós vimos aqui, faz parte até do questionário, né? Está lá em Malaquias. Quando você não entrega o dízimo, a palavra diz lá que nós estamos roubando de Deus. É muito sério isso aí. Para que o dízimo e as ofertas foram instituídos para a sustentação da obra de Deus. Começou lá no Levítico. Lá no Levítico. E não foge disso nos tempos de hoje. Então nós vimos Abraão, Jacó, né? Os exemplos aqui na Bíblia. De 3 promessas que Deus fez. Abrir as janelas do céu, e repreende o devorador. Olha,
Isso acontece, não é depois como recompensa. Quando você está com o propósito no seu coração, Deus começa a mover antes. Não é uma recompensa posterior, mas uma recompensa antecipada. Porque Deus abençoa o propósito do nosso coração. Lembra como falamos em oração? Que o Senhor entende aquilo que nós queremos antes mesmo que nós abramos as nossas bocas e começamos a falar em oração. O Espírito Santo estando habitando em nós, Deus sabe qual é o propósito do seu coração e Ele começa a te abençoar por antecedência. Amém? Estamos entendidos? Queridos, Jesus, em Mateus 23, ele dá a opinião sobre o dízimo. Eles perguntaram a ele se era lícito dizimar a hortelã. Então a resposta de Jesus ela foi bem clara, que evidentemente que sim. A posição do crente em relação aos bens materiais está lá em Salmos 24, versículo 1, está em 2 Crônicas 29, de 11 a 14. Tudo é do Senhor. Nós somos apenas mordomo. Esses versículos eles fazem referências a isso. Porque do Senhor é o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Isso pertence a Deus. Foi Ele quem criou para a glória dele. Inclusive nós. Então quando nós entregamos de volta a Deus uma parte daquilo que nós estamos administrando, nós estamos simplesmente nos comportando na posição de mordomos. Amém? Glória a Deus. Estamos entendidos. É simples assim, parafraseando aqui pastor Geraldo Campos. Simples assim. Não é questão de usos e costumes, não é questão doutrinária da igreja. É palavra de Deus. A prosperidade e a abundância, a que se refere a carta de Paulo em 2 Coríntios em relação às ofertas, ela é antecipadamente. E olha que a prosperidade que fala aqui na Bíblia é garantir o seu sustento. Paulo passava dificuldades financeiras. Paulo não ignorava sobre dízimos e sobre ofertas. Ele fazia menção a esses assuntos. Mas ele, em determinados momentos, passou dificuldades. E o Senhor o supriu. Como? Através dos Colossenses, enviando donativos, a velha frase, posso tudo naquele que me fortalece, porque o Senhor honra aquele que é fiel. Amém? Isso já está lá nos Salmos, olhai os lírios, Jesus se referindo ao Salmo, olhai os lírios dos campos, olhai os pássaros, eles não plantam, não encolhem, Deus dá o sustento. Glória a Deus. É assim que funciona. Parafraseando novamente o pastor Geraldo, simples assim. Os patriarcas, Abraão, Jacó e Moisés, são os exemplos de fidelidade ao Senhor e de cooperação nesse sentido. Glória a Deus. A partir de hoje, espero que os irmãos, coloquem essas verdades aprendidas na palavra de Deus, coloque no seu coração, faça o seu propósito de hoje em dia e viva isso, amados irmãos. E o Senhor já vai começar a te abençoar por antecedência, lembrando sempre, garantindo o seu sustento, suprindo as suas necessidades. Porque a prosperidade que nós esperamos de verdade é aquela que nós vamos herdar após a ressurreição e estar na cidade santa juntamente com Jesus, celebrando a festa das bodas do Cordeiro. Esta é a realidade que nós devemos esperar fielmente.
É a promessa de Deus. Aqui, garantindo o nosso sustento, já estaremos na bênção. Glória a Deus. Saúde, paz no coração. É tudo, isso é um mar de bênçãos. Quantas pessoas vivem aí perturbados? Quantas pessoas vivem oprimidas, cansadas, sobrecarregadas, até mesmo com fardos pequenos, mas sobrecarregam porque não tem estrutura para isso. E Deus garante tudo isso àqueles que são fiéis. Amém, irmãos? Guardemos essa palavra no nosso coração. Pratiquemos, vivamos isto, porque os resultados são excelentes. A paz do Senhor, estamos à disposição durante a semana para responder a quaisquer que sejam as dúvidas. Amados irmãos, grande beijo. Estaremos aí. Está sendo gravado aqui no sábado, mas amanhã será reproduzido no horário habitual. Amém? Glória a Deus. A paz.